Na tarde de hoje, o Fed, o Banco Central Americano, através do FONC, que seria o equivalente ao nosso Copom, elevou novamente a taxa de juros americana no maior ciclo de aperto monetário dos últimos 40 anos, levando a Fed Funds Rate ao patamar de 5,25 a 5,5, após mais um aumento de 0,25 pontos percentuais. E a questão é que agora o mercado fica de olho nas falas do Jerome Powell, o presidente do Banco Central, para saber se nós teremos essa como a última elevação da taxa de juros ou se ainda há mais uma próxima elevação da taxa. Porque se for a última, nós temos praticamente astros alinhados para que nós possamos ter um começo de corte de juros aqui no Brasil, até maior do que a gente tinha estimado anteriormente. E aí fica a pergunta, será essa última elevação de juros dos Estados Unidos? Qual o impacto disso para o nosso corte de juros agora em agosto aqui no Brasil? E como que você pode fazer para ganhar dinheiro com esses movimentos? É sobre isso que falaremos no vídeo de hoje. E aí pessoal do Você Mais Rico, quem fala aqui é Bruno Perini, criador do canal. E antes de entrar no assunto do vídeo, quero lembrar a todos que me acompanham por aqui que no dia 7 de agosto, a partir das 5 da manhã, com bônus para os primeiros inscritos, eu vou abrir a 22ª turma do meu curso de Educação Financeira, o Viver de Renda. Lá eu tenho a missão de pegar até mesmo uma pessoa completamente leiga a respeito dos investimentos e transformar essa pessoa em investidora de verdade, capaz de montar uma carteira diversificada entre ativos, moedas e até países, investindo aqui e também no exterior, para proteger e aumentar o seu patrimônio ao longo do tempo, para que um dia ele efetivamente possa viver dos rendimentos desse patrimônio. Tudo isso ao longo de 8 semanas, com uma equipe de suporte que responde 100% das dúvidas do aluno num prazo de até 24 horas. E se inscrevendo às 5 da manhã, você tem chance de fazer parte dos 50 primeiros e ganhar um evento presencial aqui na sede do Grupo Primo. Também há bônus para quem se inscrever até às 6 da manhã, entre 5 e 6 eu pego esse pessoal inscrito e tem um sorteio de 3 consultorias presenciais e individuais comigo. Presencial se você quiser, se você mora no exterior a gente pode marcar por vídeo. Mas faça parte da turma e tente se inscrever antes porque você tem benefícios com isso. Para quem quiser mais informações, há um link aqui na descrição do vídeo. Espero ver vários de vocês lá no Viver de Renda. Agora entrando no assunto do vídeo. Hoje, dia 26/7, o Banco Central Americano, o Fed, novamente elevou a taxa de juros em 0,25%. Lembrando que esse movimento de elevação dos juros, saindo do patamar de zero, lá em março de 2022, ele havia tido uma pausa em junho desse ano, quando o Banco Central ele simplesmente parou para olhar o que estava acontecendo devido àquele efeito retardado que as altas de juros têm para provocar uma diminuição nos preços da economia. Só que agora, depois de uma reunião sem elevar juros, eles voltaram a elevar a Fed Funds Rate, o equivalente à nossa taxa Selic, em mais 0,25 pontos percentuais, o que leva a taxa para o patamar entre 5,25 e 5,5. A Fed Funds Rate seria o equivalente à nossa Selic, mas ela não fica numa taxa base, ela tem uma banda de oscilação. Vale destacar que esse movimento ele não foi uma surpresa, ele era amplamente esperado pelo mercado, como vocês podem ver nesse gráfico. 96,5% do pessoal já esperava um movimento dessa magnitude e com isso nós estamos vivendo o maior aperto de juros na economia americana desde o fim dos anos 70 e começo dos 80. Lembrando que em 1971 nós tivemos o fim do lastro em ouro nos Estados Unidos, quando Richard Nixon foi em 15 de agosto na TV e falou que daquele dia em diante $1 valeria $1 e não mais aquele lastro de $35 a onça Troy de ouro. Com isso houve uma grande desconfiança quanto ao dólar, os bancos centrais começaram a querer acumular ouro, o preço do ouro subiu pra caramba, os Estados Unidos tiveram uma inflação de 2 dígitos, que só foi contida em 1980 na era do Paul Volcker, à frente do Banco Central Americano, que levou a Fed Funds Rate a um patamar de 2 dígitos também. Desde então, nunca tivemos um movimento de aperto na economia tão forte quanto agora, porque também nunca tivemos nos Estados Unidos uma inflação tão alta quanto agora em comparação às últimas 4 décadas. Um americano de 40 anos nunca viu o CPI, o Consumer Price Index, o equivalente ao nosso IPCA, chegar até o patamar de 9%, como viu no ano passado. Lembrando que durante esse período, os Estados Unidos chegaram a ter uma inflação mais alta do que o Brasil, na comparação fechada dentro de 12 meses. Só que o Brasil chegou a ter inflação de 2 dígitos novamente, né? Mas o que é meio que, entre aspas, comum para um país emergente em comparação com uma economia desenvolvida. E essa elevação de juros já mostra efeitos na economia, porque se a inflação chegou a mais de 9%, agora em 12 meses ela está comportada no patamar de 3%. O que para nós, né, brasileiros, que estamos acostumados com uma inflação na média em 6%, chegando em alguns momentos até 2 dígitos, é uma inflação bem baixa. Só que ela ainda é 50% acima da meta que o Banco Central tem ao longo do tempo, que seria uma inflação na média de 2%. Então veja que esses juros altos ou terão que se elevar mais para trazer essa inflação para baixo, ou terão que permanecer altos por mais tempo para ver se isso vai acontecer. E quando eu digo para ver se vai acontecer, eu estou quase sendo literal, porque é isso que o Banco Central fez naquela última reunião, quando deu uma pausa na elevação da Fed Funds Rate. Ele queria ver os efeitos da alta de juros já acumulada ao longo do tempo, porque o
efeito da alta de juros na economia não aparece na mesma hora. Você não aumenta a taxa de juros e do nada o crédito vai lá e aumenta ao mesmo tempo, ou o preço dos itens para de subir porque a demanda cessa de uma vez. Você tem um delay para que isso chegue na ponta, no consumidor, que varia aí de economia para economia. Nas mais eficientes costuma acontecer em menos tempo, naquelas com menos competição demora um pouco mais de tempo. Só que entenda aí que você vai ter entre 6 a 9 meses para que um aumento de juros feito agora comece a surtir efeito em uma economia. De modo que essa pausa já mostrou, olha, a taxa de juros está funcionando, está arrefecendo a inflação que estava muito alta. E agora com esse novo aumento, a expectativa é que esses juros venham a controlar ainda mais a inflação. Embora você tenha dados de um mercado de trabalho ainda resilientes, mostrando que, olha, apesar de tudo isso, ainda tem consumo a ponto das pessoas gerarem uma pressão por demanda, obrigando as empresas a contratar mais gente e ter um desemprego baixo. O que parece ótimo, mas falando de inflação, acaba mostrando que se há toda essa demanda, então não temos a inflação chegando ainda ao patamar que nós queríamos. E quanto aos próximos movimentos do Banco Central americano, o que se esperava desde antes dessa reunião eram mais subidas de juros. A taxa média para o final do ano ficaria em torno de 5,6%. Agora estamos entre 5,25% e 5,5%, então veja que ainda temos mais uma subida de juros contratada, se a gente for acreditar naquilo que o Fed está falando. E não é que o Banco Central americano queira mentir para o público. Pelo contrário, né? Se você pega alguém que faz política econômica, um banco central, ele faz questão de ser previsível, ele não quer surpreender o mercado com aquilo que vai fazer. Mas, diante desse movimento de desinflação, de uma inflação que ainda existe, mas ficando menor com o tempo, e tendo em vista também o que aconteceu quando as taxas de juros começaram a subir e provocaram quebradeira bancária nos Estados Unidos, se a gente olha hoje as expectativas do mercado, e a gente pode olhar isso pelo site da CME Group, aquela bolsa de Chicago, lá nós vemos que boa parte do mercado já espera que essa seja a taxa terminal para 2023. Colocando um gráfico aqui na tela e explicando o que ele significa, veja que você tem em linha vertical várias datas que vão de 2023, julho agora, até 2024. Você tem campos de taxas de juros, veja que aquele onde há várias casinhas azuis é 5,25 a 5,5, a taxa de juros atual. E essas são as expectativas do mercado. Então, para julho, 96,5% esperavam essa taxa. Se a gente pega para a reunião de setembro, 77,2% esperam que essa taxa seja mantida. E veja que a maior parte do mercado espera que essa taxa fique mantida até março do ano que vem, quando ela começaria a cair na próxima reunião feita em maio, onde há 36,7% de expectativa de um início de queda. Ou seja, o mercado já está colocando que a taxa de juros dos Estados Unidos ela vai parar de subir agora, ficando nesse intervalo entre 5,25 e 5,5, durante mais tempo para tentar controlar ainda mais a inflação e trazê-la para aquele centro da meta de 2% ao ano, que é o que os Estados Unidos perseguem ao longo do tempo, e que em maio do ano que vem nós teríamos uma primeira queda. E aí, quando eu falo isso, eu penso na hora no halving do Bitcoin que está previsto para abril do ano que vem. Então veja que se tudo seguir conforme as previsões, o que não deve acontecer, mas você teria um halving acontecendo quase ao mesmo tempo de juros americanos começando a cair, o que seria lindo para o cenário do Bitcoin. Mas por que eu falo que isso não deve acontecer? Porque se a gente pega essas mesmas expectativas por um período de um mês anterior, você tem essa mesma taxa tida como uma taxa terminal entre 5,25 e 5,5, mas com uma queda já começando na reunião de janeiro. Então nós não temos como saber quando a queda vai acontecer, mas veja que há meio que um consenso de que essa taxa pode ser a taxa final do Fed, que ele não vai ter que subir mais os juros para controlar a inflação. E qual o impacto dessa decisão para os nossos juros aqui no Brasil, né? Para a decisão que o Copom vai ter que tomar agora no começo de agosto. Eu sempre gosto de lembrar que o Copom, nosso Comitê de Política Monetária e o Banco Central em si, a figura do seu presidente, são humanos, né? Então, na minha concepção, baixaram demais a taxa de juros durante a época da pandemia, embora tenha gente que tivesse falado que era para chegar até zero, por exemplo. Depois, como baixou demais, teve que subir muito e segurar essa taxa alta por mais tempo. Só que há um mérito de ter sido o primeiro país, praticamente, a começar a subir essa taxa de juros. Então, como primeiro país que subiu para controlar a inflação, é natural que o Brasil seja um dos primeiros países a começar a cortar a taxa de juros. Mas, nós temos que lembrar que somos um país emergente e que muito do que acontece na economia americana acaba afetando pra caramba o Brasil. Então é complicado para um presidente de Banco Central de país emergente começar a cortar a sua taxa de juros enquanto a economia mais poderosa e influente do mundo ainda está num movimento de subida dos juros. De modo que, se agora realmente a gente chegou na taxa terminal para a Fed Funds Rate, vai ser entre 5,25 e 5,5 sem subir mais, o que é a expectativa do mercado, então já fica mais fácil para o Copom tomar a decisão que é amplamente esperada aqui no Brasil, de começar a cortar os juros na reunião que nós teremos agora no começo de agosto. E como vocês podem ver na tela, colocando aqui o gráfico das opções de Copom, para essa reunião já temos uma expectativa de cortes de 0,5%. Até há pouco tempo a expectativa é que o corte começasse tímido, em 0,25%. E o que eu acho que vai acontecer
acontecer que nos próximos dias, tanto por conta de decisão do Banco Central americano, quanto também devido à inflação que está surpreendendo para baixo aqui no Brasil, essa expectativa em torno do corte de 0,5 venha a se consolidar, exceto se a gente tiver algum tipo de guinada lá fora, o que sempre pode acontecer, né? Mas, ao que tudo indica, nós começaríamos a cortar em 0,5. Na pior hipótese, em 0,25, e quase ninguém acredita novamente em manutenção dos juros no patamar de 13,75. Até porque a nossa inflação já está nesse momento, como vocês podem ver nesse outro gráfico que eu estou colocando na tela, dentro da meta do Banco Central, que é de um IPCA em 12 meses em 3,25%, sendo que ainda há 1,5 pontos percentuais de tolerância para cima ou para baixo, ou seja, estamos praticamente no centro da meta de inflação, coisa que há algum tempo não acontecia aqui no Brasil. E se nós pegamos o IPCA 15, aquela prévia de inflação, a última saiu agora no dia 25/7, em relação ao dia que eu estou gravando foi ontem, que é praticamente igual ao IPCA, o que muda é somente o período de coleta e algumas localidades. O que nós tivemos no IPCA 15 foi uma deflação em julho, na casa de 0,07, sendo que o esperado era 0,03, puxada principalmente por queda de preço de energia residencial, devido a um bônus que a gente teve lá em Itaipu. E aí, mais que a medida em si do IPCA 15, o interessante, como vocês podem ver nesse gráfico, é a tendência que a gente tem de uma desinflação, chegando até essa leve deflação que nós tivemos em julho, o que já mostra que essa taxa de juros alta, e durante bastante tempo, essa taxa está alta desde praticamente o meio do ano passado, ela já teve o efeito esperado. E se a economia americana confirmar esse fim de aumento de juros por lá, fica mais tranquilo para o presidente do Banco Central aqui, junto com o Copom, tomar a decisão de começar a queda de juros. E qual é o impacto disso nos nossos investimentos? Se você entra no site do Tesouro Direto, você vai ver que pré-fixados estão pagando já em torno de 10%. Eu gosto, inclusive, sempre de olhar esse pré-fixado 2026, que é um pré-fixado curto que vai acompanhar muito essas mudanças de taxa Selic, porque veja o seguinte, se você entra no site do Tesouro e vê lá um pré-fixado 2026 e um Selic 2026, entenda que você está emprestando dinheiro para a mesma pessoa, Tesouro Nacional, por praticamente o mesmo prazo, até o começo de 2026, e por conta disso, você vai cobrar mais ou menos os mesmos juros. De modo que, fazendo uma conta aqui de padaria, Selic teria que ser igual ao pré-fixado, né? Então, a Selic média até esse período deveria ser em torno de 10%. Por isso que o pré já caiu até esse patamar. E pode ser que ele venha a cair mais, porque nós tendemos a subestimar tanto os movimentos da taxa de juros para cima quanto para baixo. Quando a taxa de juros estava em 2%, muita gente colocava que, olha, no final de 2021 estará em 3%, em 4%, aí foram revendo a expectativa, fechou em 9,25%. E lá atrás, quando começamos o ciclo de corte de juros, do final do governo Dilma para a gestão Temer, o corte já começou na gestão Temer, né, mas estava sendo precificado antes, nós tivemos a Selic saindo de 14,25% e muita gente achando que ia parar em 12%, depois em 10%, depois em 8%, em 6%. Chegou a 2% na pandemia, mas eu lembro que antes da pandemia chegou a 4%. Então foi um baita ciclo de corte de juros durante bastante tempo. Isso vai se repetir agora? Provavelmente nessa extensão que nós temos, não. Mas, geralmente a gente subestima a extensão desse corte. Então onde que vai dar para ganhar dinheiro nisso? Em várias áreas. Em renda fixa já começou. Se você pega os títulos públicos com prazos mais longos de vencimento, um pré-2029, um IPCA mais 2035, 2045, ou aqueles do renda mais com prazo muito, muito longo mesmo, tem um que vai acabar de vencer mesmo em 2084. Esses todos já andaram muito, sem que a Selic tenha caído por conta de juros longos caindo. Então já tem muita gente com bom ganho de marcação a mercado. A bolsa em si já andou também, fundos imobiliários já andaram, como vocês podem acompanhar nos quadros que eu tenho aqui, Viver de Ações e Viver de FIIs. Só que a queda da Selic pode acentuar esse movimento. Eu não digo que ele é o mais importante, porque se você pega a correlação de fundo imobiliário, é muito mais com taxas de juros longas. Só que se você pega as empresas da bolsa, por exemplo, quando você tem uma queda da Selic, você também tem uma queda do CDI, que é aquela taxa que caminha sempre muito próxima à Selic, né, o Certificado de Depósito Interbancário. E você tem várias empresas na bolsa que elas têm dívidas atreladas ao CDI. Emitiram uma debênture, por exemplo, onde elas pagam CDI mais 3. E uma coisa é você pagar CDI mais 3 com CDI em 2, 4%. Outra coisa é pagar CDI mais 3 com CDI em 13,65%. Essa dívida ela vai ter um custo muito alto, maior do que, por exemplo, a rentabilidade que a empresa tem sobre seu capital investido, sobre seu patrimônio líquido. Aquilo vai sufocando a empresa. Então, quando o CDI começa a cair, essa empresa ela começa a respirar. O resultado dela, do EBITDA, que era todo consumido depois para pagar a despesa financeira e não tinha lucro líquido, começa a respirar. Essa despesa financeira fica menor, você tem um lucro líquido maior para que ela possa reinvestir, voltar a contratar, criar novas linhas de negócio. Além disso, o pessoal que se endivida no curto prazo aqui no Brasil poderá fazer isso com juros um pouco mais baixos, e geralmente o brasileiro se endivida para consumir. Com juros mais baixos, há mais estímulo ao endividamento, ele pega esse crédito e volta a consumir. Algo que o governo está doido para que venha acontecer, porque se você pega o governo Lula lá atrás, ele não teve só um ciclo de commodities a seu favor, teve também um baita de um ciclo de crédito. Difícil de se repetir agora,
agora é porque o brasileiro já está muito endividado. Mas se conseguíssemos novamente um outro ciclo de crédito, seria a economia bombando, ainda que temporariamente, porque uma hora essa dívida terá que ser paga. Então essa queda de juros pode fazer com que o preço dos ativos de risco suba ainda mais. E se as ações começam a subir, também começa a puxar outros ativos que podem ter ficado para trás. Então a gente pode estar no começo de um ciclo maior de subida, que vai ter como catalisador simplesmente o corte de taxa de juro curta da Selic a partir de agosto. E tudo isso enquanto a gente ainda está, apesar das subidas da nossa bolsa de valores e também do índice de fundos imobiliários, num patamar de preço-lucro do Ibovespa ridiculamente baixo comparado a outras épocas. Agora, mesmo após a subida, nós estamos muito mais baratos do que no pior momento da crise de 2008 ou da crise de 2020. O que é muito bom também pensando no nosso mercado, porque se você olha a bolsa americana, que também subiu nos últimos meses, lá fora com parada de subida de juros e expectativa de um começo de queda que pode ser adiantado, você tem um catalisador para a bolsa andar. Até porque a bolsa americana não andou como um todo, né? Você teve alguns setores puxando muito fortes a bolsa, enquanto outros ficaram para trás, como vocês podem ver nesse gráfico. Observem aqui que utilities, por exemplo, caiu levemente, energia a mesma coisa, a parte financeira mal subiu, com a subida forte mesmo concentrada principalmente em tecnologia. Só que lá fora você tem uma bolsa que, tudo bem, tem muito mais qualidade do que a nossa, então uma Ferrari nunca vai ter o mesmo preço de um Uno Mille, mas que tá cara, em termos de valuation está muito caro, e o Brasil tá muito barato, de modo que estamos atrativos em termos de valuation, às vésperas de começar um ciclo positivo de corte de juros curtos e de uma maneira adiantada em relação a outros países e com baita diferencial de juros a nosso favor para segurar o preço da nossa moeda num bom patamar em relação ao dólar, porque uma coisa é o gringo querer mandar dinheiro pra gente com a nossa Selic em 6 e a Fed Funds Rate em 5,5. Não tem muito benefício nisso, é muito risco. Ele vai mandar pra cá, a gente continua cortando juros, daqui a pouco ele fala, vou tirar meu dólar e levar lá pra fora que eu ganho mais. Outra coisa é ele comprar essa bolsa mega barata às vésperas de um ciclo de corte, com a nossa Selic em 13,75 e a Fed Funds Rate já parada, sem expectativa de novas subidas, ou se tiver expectativa de mais uma pequenininha, em 5,5%. Ele olha pra isso e fala, caramba, é um baita diferencial. Troco meu dólar por real, compro bolsa, deixo a bolsa andar, vendo bolsa, troco meu real por dólar e levo embora para a segurança dos Estados Unidos. Então não sei se vai ser algo sustentável, pode ser mais um voo de galinha gorda aqui no Brasil, mas eu tô comprado nesse avanço de bolsa, como vocês já viram em outros quadros aqui no meu canal. E aí eu quero saber a opinião de vocês também. Vocês acham que estamos no começo de um ciclo positivo para o nosso mercado de capitais? Ou isso aqui pode ser frustrado com, por exemplo, maior atividade econômica de outros países, China surpreendendo em crescimento, que não está acontecendo, o que provoca pressão em commodities e pode provocar mais aumento de juros ou diminuição das quedas? Enfim, deixe sua opinião aqui, assim como vocês sempre aprendem comigo, eu também sempre aprendo quando eu paro para os comentários. E é isso, eu fico por aqui, espero que tenham gostado do vídeo. E para quem quiser aprender a investir de maneira diversificada, para poder pegar esses movimentos na hora de multiplicar seu capital, fica o convite para que você faça parte da próxima turma do Viver de Renda. Inscrições no dia 7/8, link de pré-inscrição aqui abaixo do vídeo. Um grande abraço e até a próxima.